Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gislene e hoje eu decidi falar um pouquinho. Eu tô lendo um livro, o nome do livro é Singularidade Está Próxima, de Ray Kurzweil. Não sei se a pronúncia está correta, mas é esse o livro que eu tô lendo. E eu cheguei num ponto, ele fala um pouquinho no início do livro, ele fala sobre a diferença de crescimento linear e exponencial, né? E aí ele fala como que a tecnologia ela vai chegando nesse ponto de desenvolvimento exponencial. E aí eu estou num capítulo, que é um capítulo As 6 épocas, que vai falar sobre os padrões que construiu a história fundamental do nosso mundo. Beleza, não cheguei a completar o capítulo, mas logo no início eu comecei a me questionar qual é a diferença de crescimento e evolução. E aí eu voltei no tempo. Eu voltei lá na minha infância, adolescência, quando a primeira vez que eu fiz uma projeção de futuro, eu fiz com relação à vida financeira, né? Que eu imaginei assim, eu falei, tá, imagina que eu consigo ganhar todo o dinheiro do mundo, né? Muito dinheiro. E alcançar, subir no topo, assim, vamos dizer assim, que na minha cabecinha, apesar de que eu já sentia que não era isso, na minha cabecinha, tipo, ganhar dinheiro talvez fosse o nível mais alto que um ser humano pudesse chegar. E aí eu fiz essa projeção e imaginei. Falei, tá, beleza, imagina que eu ganhei muito dinheiro. Eu cheguei a fechar o olho, assim, sabe? Depois eu falei assim, mas e daí? Eu consigo viver tudo que eu quero. Sei lá, comprar tudo que eu nem imagino que eu possa ter na vida. E daí? E depois? A minha pergunta foi essa, e depois? O que eu faço? E a única coisa que veio na minha cabeça foi jogar dinheiro pro alto. Claro, hoje eu sei, né, o que o dinheiro pode fazer, vamos dizer assim, no sentido de se você tem muito dinheiro, você pode investir em desenvolvimento de pesquisa, você pode investir em pessoas, você pode mudar a vida de pessoas, ajudar a mudar a vida de pessoas de várias formas. Mas esse para mim é um exemplo de crescimento, né? Qualitativo, porque o crescimento ele é muito qualitativo, ele diz respeito à quantidade, né? Linha de produção, e ele é linear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem um limite. E aí eu comecei a pensar em outras áreas, né? Aqui. Eu falei assim, então, e quando eu treinava, tinha uma disciplina ali com treino, com alimentação e com estudo e aquela coisa muito rigorosa, sabe? De disciplina de sono, tudo que você pensar assim de saúde, eu vivi essa rigidez, essa disciplina, né? E aí eu vi que tinha um limite. Até o próprio sono, no sentido, a gente chega num ponto que, você tem tudo reguladinho ali, tá, mas você chega ali e trava, né? Aquele ponto. O treino do mesmo jeito. Eu cheguei a conquistar um corpo, né? Que eu, sempre quis. Cheguei a comer 8 ovos por dia. Treinava todos os dias, gente. Todos os dias. Cheguei no nível de treino pesado também, de treinar muito pesado, assim. Só que aí chegou um ponto que eu falei, mas eu não consigo avançar mais aqui, né? O que chamam platô ali. Eu não diria que foi o limite do meu corpo, mas naquele momento eu parei para refletir. Eu falei, tá, mas o meu corpo, a minha estrutura óssea, genética, física, ela vai ter um limite. Se eu quiser, por exemplo, cheguei num ponto que eu comia tinha uma alimentação ali muito pesada para ganhar massa, e se eu quisesse ganhar um pouquinho mais de massa, talvez eu tivesse que comer muito mais, né? Ou apenas mudar alguma coisa ali para conseguir avançar. Mas mesmo assim, gente, eu tenho um limite. Eu ia bater no teto, né? E chegando nesse teto, talvez, gente, não sei se é assim que funciona, mas na minha cabeça, fazendo essa analogia aqui, eu teria que tomar, por exemplo, hormônios para conseguir mais corpo.
Mas aí o meu corpo não sustentaria, a minha biologia, a minha genética, a minha estrutura não sustentaria isso por muito tempo. Era como se fosse um elástico. Você puxa, 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 puxa. Chega um ponto que ele arrebenta, né? E eu vi isso lá naquela época, e quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu falei assim, pô, qual é o sentido de treinar para ganhar massa muscular? Eu sei dos benefícios. Para mim, hoje, não é mais para ficar bonita, vamos dizer assim, ter um corpão e tal. É mais por uma questão de saúde física e mental. Mas eu não estava vendo sentido, sabe, em ter aquela mesma rotina. Porque tem um limite. E o crescimento, ele é assim, ele tem um limite. Depende da estrutura. A planta, ela vai crescer até um certo limite dela ali. Ela não vai conseguir ir além daquilo, né? A não ser que tenha feito alguma modificação genética ali, enfim. A produtividade também tem um limite, até que você contrate pessoas para montar um sistema. E aí, quando você monta esses processos, esses sistemas e ecossistemas, aí você começa a entrar na evolução. E você entra no processo de exponenciação, né, de crescimento exponencial, que é o caso da evolução, que diz respeito à qualidade e complexidade. Então, se torna o sistema mais complexo. Então, assim, a evolução é um processo de mudança estrutural e amadurecimento e aumento da complexidade. Não significa apenas ficar maior, mas tornar-se diferente do ambiente. E aqui já entra numa transformação da estrutura interna, né? Falando do ser humano, vai ser uma transformação da estrutura interna do ser humano, que entraria na questão de mudança de mentalidade, de crenças, e a partir dessas mudanças, essas transformações internas, esse amadurecimento como ser humano, você começa a ver os resultados na sua vida externa. Você cria um sistema complexo interno, né? E talvez externo também, e você começa a ter saltos de evolução. Um exemplo é o autoconhecimento, né? Quando você vai se aprofundando no autoconhecimento, em mudar suas crenças, mentalidade, emoções, comportamentos, você se transforma literalmente em outra pessoa, né? Hoje eu olho para a Gislene lá de, 5 anos, 10 anos atrás, meu Deus, irreconhecível. Completamente diferente de hoje, sabe? E aí, quando você faz essas transformações internas, é inevitável que você dê saltos, né? O meu último salto foi vir para cá, para a Alemanha, estar noiva. Vou me casar daqui 2 semanas. E esse salto, na época que eu estava fazendo o processo de autoconhecimento interno, a transformação dolorida, difícil, cheia de catarse, cheia de dificuldade, eu não conseguia enxergar nada ali. Juro pra vocês, é como se fosse assim, você tá ali trabalhando internamente. Quando você trabalha externamente, você vê o resultado, você vê o dinheiro chegando, você vê as mudanças acontecendo e tal, no processo de crescimento, você vê o resultado muito rápido, né? Mas, quando você começa a trabalhar na questão da evolução, o resultado parece que demora um pouco, ele tem um período ali de maturação, sei lá, né? Como se você jogasse a semente ali dentro da terra, e até ela vir para cá, ela está passando por um processo interno ali, né? De desenvolvimento ali, de abrir a semente, começar a brotar. E eu sentia que era isso que estava acontecendo, só que às vezes me dava assim uma revolta, falava assim, poxa, não está mudando nada, eu tô aqui me transformando, passando por todo esse processo, não está acontecendo nada. E, gente, foi assim, eu comecei a minha transformação real, assim, em 2021, outubro de 2021. Quando foi em 2023, eu já estava na plenitude interna, né? Literalmente, estava muito plena internamente. Mas eu não via mudança externa, né? Tipo, aquela explosão. Pô, aconteceu uma coisa totalmente diferente ali. Quando foi em 2024,
Aí a minha vida começou a virar da água pro vinho, literalmente. Eu entrei num relacionamento, eu fiz a minha primeira viagem de avião, fui conhecer um outro estado do Brasil. E depois disso, onde é que eu tô? Eu vim pra Alemanha. Fiquei noiva, comecei a namorar em 2025 e fiquei noiva em 2026. 1 ano de namoro. Então, assim, a minha vida literalmente virou de cabeça pra baixo. Assim, positivamente. E isso a gente chama de salto, né? Quando do nada a sua vida vira assim, sabe? Você começa a viver outra realidade. E realmente eu comecei a viver outra realidade, né? E isso é evolução. Esse é o processo exponencial. A evolução, ela acontece exponencialmente. Você vai fazendo constância. Quando você menos espera, você dá um salto. E essa é a diferença. E eu tô muito ainda reflexiva sobre isso, sabe? Porque é um sistema muito interessante. Eu ainda não tinha acessado ele com tanta clareza como eu tô tendo agora. E eu sei que à medida que eu for avançando, eu vou ter muito mais clareza. Mas eu já estou assim, tô maravilhada, porque são coisas e questionamentos que eu trazia lá de trás e eu não conseguia entender. E agora eu estou conseguindo conectar os pontos, sabe? Talvez isso seja o seu chamado salto quântico, né? Então, não sei, não posso afirmar aqui porque eu não aprofundei sobre isso. Enfim, é isso, gente. O que você está fazendo aí? Passando por um processo de crescimento. É importante também, tá? É importante você vivenciar também os processos de crescimento, mas eu acho que quando você foca no processo de evolução, porque para mim parece que o processo de crescimento ele é mais no ter, né? Ter, realizar, construir. E o processo de evolução ele vai muito mais pro ser, né? Me parece. Então, qual dos processos você prefere? O ter ou o ser? Apesar de que o ser me parece que ele consequentemente traz o ter. É inevitável. Mas o inverso, eu acho que não é verdade. Eu acho que não acontece. Ter. Se fosse assim, muita gente não se suicidava porque chegou num ponto, conseguiu tudo que precisava externamente, mas a capacidade que era estava reduzida, vamos dizer assim. Não sei. É só os meus questionamentos aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo.